Paz, igreja. Paz. Durante o louvor, o Senhor me mostrou, estão aqui pendurados utensílios para o serviço da casa do Senhor. E a visão que o Senhor me deu, que todos que estão aqui, os que creem, né, virem aqui e pegar o seu. São utensílios de metal, de bronze, estão aqui. E tem um anjo aqui atrás, tipo, guardando, sabe? Que o inimigo, ele não quer, às vezes, que chegue até nós. Mas os que têm serviço na casa do Senhor, creiam, venham pegar, porque o Senhor está armando, adornando a tua igreja para a obra, para a obra. E o Senhor me deu o versículo em 1 Crônicas 29, no 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia, aleluia. Louvado o seu nome, Senhor. Durante o louvor, o Senhor me mostrou dois anjos, em cada porta, e eles estavam guardando. Eram como se fossem anjos guerreiros. Eles estavam guardando. Eu falava, mas Senhor, guardando do quê? E ele falava assim, eu estou guardando dos inimigos, porque o rei está na casa. E quando o rei está na casa, o inimigo não pode entrar. E eu via Jesus com o manto vermelho, ele andando aqui no nosso meio, e os anjos guardando, para que realmente nós não fôssemos saqueados pelo inimigo. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, por favor. Evangelho de Marcos 16. Jesus está vivo. Ele está vivo. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes que tem na Bíblia. Eles vão até o túmulo. Os anjos. E ele diz, por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vive. Ele está presente aqui, ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Saber que a morte não conseguiu segurar. O túmulo está vazio. E é lindo saber que o nosso Jesus ele está vivo do Senhor. Pois podemos descansar nele, podemos confiar nele. A nossa esperança é ele, Jesus. O versículo 7 diz algo muito interessante. Irmãos, hoje lendo esse texto, saltou esse versículo no meu coração e eu queria compartilhar rapidinho. Dizei aos seus discípulos, dizei aos seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós, como ele vos disse. Alguns dias ou horas atrás, Jesus teve uma conversa com os discípulos. Olha,
gente que não é situosa, pelas tampas, muitas vezes não, fala um monte de coisa, e uma pessoa muito assim, afirada. E o Pedro logo disse, Senhor, o senhor pode pular para os 11 aí, comigo não tem esse negócio não. Eu não vou abandonar o senhor. Fazer nada, eu estou pronto para morrer. Jesus disse não. Vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E Pedro disse, eu não. E Jesus via para Pedro e disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Lembra dessa história? E quando Jesus está lá, Pedro e diz, você é um deles. E o Pedro diz, não sou. Alguém fala, é claro que é. Você é da Galileia. E o Pedro diz, não sou. E aí, alguém diz, você é. E ele começa a praguejar, a jurar, a falar horrores. E diz, eu não conheço esse homem. E quando ele diz, eu não conheço esse homem, o galo canta. E só o Evangelho de Lucas registra algo que arrebenta com o meu coração. Porque eu não sei o que pode ter sentido Pedro aquele dia. Diz que quando ele diz, eu não conheço esse homem, Jesus vira para trás e olha dentro do olho de Pedro. Já imaginou? Imagina a cena. Jesus está ali sendo acusado. E quando Jesus disse, você vai me negar. Pedro disse, eu não vou negar. E quando Pedro nega, o galo canta. Pedro lembra do que disse para Jesus, e a Bíblia faz questão de registrar que Jesus olhou para Pedro. Eu fico imaginando que aquela hora acabou com a vida de Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro faz isso, diz que ele chora amargamente. A diferença entre Judas e Pedro é que Judas, quando ele descobre que traiu sangue inocente, a Bíblia diz que ele foi movido pelo remorso e foi se suicidar. Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, se arrependendo daquilo que ele tinha feito. Mas sabe o que é incrível nesse texto? Que quando Jesus ressuscita, eu fico imaginando os dias e a hora que Pedro está passando, sabendo que tinha negado o seu Senhor. Eu fico imaginando a angústia que esse homem tinha passado, porque ele amava Jesus. Ele caminhou 3 anos com Jesus. Ele largou tudo por Jesus. Ele cortou a orelha de um homem por causa de Jesus. Era um homem que amava o Senhor. É ele que teve revelações incríveis. Ele conhecia o Senhor. Jesus permitiu que ele visse a glória de Deus sendo transfigurado. E agora Pedro nega. Eu fico imaginando como está na cabeça de Pedro. Sabe o que a Bíblia diz? Quando Jesus ressuscita, ele diz isso para os meus discípulos. Me encontrar na Galileia. E diga também para o Pedro. Fale para o Pedro também. Só cita o nome do Pedro. Sabe o que eu entendo? Jesus está dizendo assim, diga para o Pedro, está tudo bem entre nós. Jesus é fantástico. Jesus é extraordinário. Diga para o Pedro, está tudo zerado. Está tudo certo entre nós. E quando você sabe daquele encontro maravilhoso, que Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Do grego, do filéu, do ágape, mas eu quero só dizer uma coisa para você. Nós temos um Jesus que não desiste dos seus. Deixa eu repetir. Nós temos um Jesus que ele é tão fantástico, tão amoroso, que ele não desiste dos seus. Você está aqui essa noite porque ele não desiste de você. Nós estamos aqui essa noite porque ele não desiste de nós. Porque em certa medida, todos nós temos um pouco de Pedro. E numa certa medida, todos nós, de alguma forma, negamos ele. Negamos com as nossas ações, negamos com as nossas atitudes. De uma certa maneira, todos nós agimos assim. Mas sabe o que é bonito? Ele é um Deus que não desiste de nós. Que nos encoraja, que nos motiva a continuar a caminhada, que nos motiva a continuar olhando para Ele e manda dizer, diga para o Pedro que está tudo certo. Não tem nada errado com nós. Ele é um Deus que não desiste de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você guardasse isso no seu coração.
Você tem um Jesus que não desiste de você. Ele te escolheu. Você é dele. Ele não desiste de você. Mesmo quando você quer desistir. Porque quem de nós, eu não sei você, mas quantas vezes eu já tentei, já pensei em certa vez desistir. Não está valendo nada, vamos parar por aqui. Mas mesmo nesse momento, Jesus pega você pela mão e diz, vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Aguenta aí, que eu sou contigo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que acredita e vai fazer a obra dele em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu acho bonito? Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Vai fundo, continua. E sabe o que é mais tremendo nisso? Pedro negou Jesus. Jesus restaurou Pedro. Mas aquilo que ele disse lá atrás, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, e de repente ele teve um momento de fraqueza e não morreu. Só que a história de Pedro é tremenda. Diz que no final da vida dele, alguém chegou e falou assim, eu vou matar você, Pedro. Vai morrer crucificado. E ele disse, não, eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. Me mate crucificado, mas eu quero ser pendurado de cabeça para baixo. Se você olhar a história de Pedro, de fato, no final da vida dele, ele morreu pelo seu Senhor. Porque Jesus não desistiu dele. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Pedro podia ter acabado ali. Ele podia ter ido embora, porque Jesus não desistiu dele. Transformou ele. Mudou a vida dele. E no final da história, o historiador diz que ele morreu por causa de Jesus. Mas morreu cheio de esperança, cheio de vitória. E um dia nós vamos encontrar Pedro no céu, porque o Senhor está com ele lá. Bendito seja o nome de Jesus. Nós temos um Deus que não desiste de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O José falou que Jesus está vivo, né? E eu tive uma experiência hoje incrível e eu queria compartilhar com vocês. Eu estava hoje na minha casa, eu estava na cozinha e estava escrevendo um texto para colocar no Facebook. E o texto dizia mais ou menos assim que falava do amor de Deus, né? Que Jesus, que Deus, ele nos amou e mandou o filho dele para que ele morresse na cruz. Mas o propósito de Jesus era que nós pudéssemos continuar aquilo que ele queria, né? Que era demonstrar o amor. E eu escrevi assim: um dia Deus, por amor, decide mandar o filho dele, Jesus, para viver nesse mundo e dividir a história da humanidade. Era a salvação através da sua morte na cruz, mas Jesus, enquanto encarnado, manifestou o seu amor a todos por onde passava. E depois de morto fisicamente, ele quer continuar a levar a salvação e demonstrar esse amor aqui na terra, mas agora através dos nossos pés, das nossas mãos, da nossa boca, da nossa voz, enfim, da nossa vida. E essa é uma das maneiras como Jesus estende a mão, abraça, sorri, conversa, aconselha, acolhe e ajuda, através de todos que permitem que seus corpos e corações sejam usados por Ele para esse propósito. Deus é amor, Jesus é amor. Também é nossa. E eu estava terminando de escrever isso aqui, não tinha ainda colocado, e tocou a campainha não. Minha casa está com a campainha quebrada, porque tem um bilhetinho, campainha quebrada. Eu estava muito apreensiva porque a gente estava esperando pelo correio chegar o passaporte com o visto da África e o tempo começou a ficar apertado. E aí o José falou, recebi o meu na segunda-feira. Eu falei, puxa, na terça, né? Eu falei, puxa, é o dia que eu fico em casa, fico fora de casa o dia todo, né? Se o correio, se o carteiro passou lá, eu não estava. E aí eu estava escrevendo esse texto quando eu escutei um grito lá na rua, né? Carteiro! E eu falei, opa, e saí correndo. E fui atender, né? O Nau estava em casa também, desceu, o carteiro está aí, tá. A gente está esperando, né, ele também. E aí a hora que eu fui, que eu abri a porta, carteiro, estava escutando celular bem alto. Não era baixo, assim, discreto, era bem alto. Ele estava ouvindo um louvor. E aquele louvor
Então fala, porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Não sei se vocês conhecem essa música. E aí... Ah, não. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei. Esqueci a letra, agora eu sei. Ele fala, porque eu quero te salvar, meu filho. Então ele fala do amor, fala da cruz. Então, porque ele nos amou, ele uma cruz pesada carregou, e ele fala que é porque ele nos ama. E quando ele estava escutando alto, eu na hora, eu fiquei assim, sério, extasiada. Eu não sabia. Eu falei com o carteiro, eu falei, eu estava orando para que você viesse numa hora que eu estivesse em casa, para que eu escutasse que a campanha está quebrada, para que eu escutasse você. E eu estava orando tanto, e você veio e ainda vem ouvindo louvor. Eu falei, Deus, não teria feito diferença nenhuma se o carteiro qualquer, X, tivesse aparecido lá, batido na porta, ia pegar o visto, estava tudo certo. Não ia mudar nada, eu ia estar com o visto do mesmo jeito. Mas olha como Deus faz carinho na gente. Olha como Deus, ele vai lá e ele afaga, ele te pega, ele faz você sentir assim amado. Ele mostra o cuidado nas pequenas coisas. E eu fiquei pensando, não é algo que faria diferença. Mas ele estava lá ouvindo louvor. E aí eu falei, Senhor, é isso. O Senhor usa os pés daqueles que permitem. E ali, o Senhor usou os pés daquele homem. O Senhor usou a voz daquele homem. O Senhor usou a vida dele para poder fazer um carinho em mim no dia de hoje. Assim como eu falei, Senhor, que outras pessoas atendam e que ele esteja escutando, que pessoas sejam tocadas, que esse homem seja um instrumento nas tuas mãos. Ele está fazendo o trabalho dele, mas ele está ali, ele está, sabe, ele está falando de Jesus. Então eu fiquei muito feliz. E uma outra coisa é que a Bia, ela está lá na vida dela, lá na Austrália, a Raquel e o Bobô vieram embora, e a gente estava com uma preocupação muito grande, porque ela ainda não tinha emprego, e ainda não tinha onde morar, o aluguel lá é muito caro. E a Raquel, eu soube disso agora, quando a Raquel chegou pessoalmente, porque eu não tinha entendido direito por mensagem o que tinha acontecido, mas ela me explicou nos detalhes, assim. Então foi lindo o que Jesus fez, né? E a Raquel falou o cuidado de Jesus com a gente, assim, é maravilhoso. Porque a Raquel começou a ficar preocupada e falava, Bia, é para ir embora, onde você vai ficar? Você ainda não arrumou emprego e tal. E aí ela lembrou que ela fazia parte de um grupo no Facebook de mães de Sydney. Então são mães que moram em Sydney e são brasileiras. E elas se falam ali pelo grupo. E a Raquel lembrou que leu uma postagem de uma moça procurando alguém para morar e cuidar de um bebê. E a Raquel falando com a Bia, falou, Bia, mas isso já faz uma semana, a moça já deve ter arrumado. Mas ela falou que algo nela, assim, ela sentiu alguma coisa, como assim, o senhor, sabe, fala, vai lá e entra de novo. Né? Porque uma semana, tanta gente procurando lá, todo mundo procura emprego, assim, é difícil ter essa oportunidade. Aí ela falou, eu vou escrever uma mensagem para essa mulher, quem sabe? Aí a Raquel escreveu a mensagem para essa moça. A moça entrou em contato e ela queria exatamente para ficar no período que eles não vão estar lá. Então, a Bia já está morando nessa casa, já está ali com essa família, está cuidando do bebezinho, não vai pagar nada de aluguel, ainda vai receber, né, para trabalhar. Mas o mais interessante é que a Raquel contando que eu achei que ela já sabia, não sabia, viu, pastora? A Raquel, quando ela entrou no Facebook, ela falou, mas tem uma amiga em comum com essa moça. Aí ela foi olhar, a Marina, aqui da igreja, é amiga da mulher. A Marina estudou com essa moça onde a Bia está morando agora. Do emprego, ela podia estar trabalhando, podia estar morando com alguém, não ia mudar nada essa moça ser amiga ou não da Marina. O emprego estava arrumado. O que Deus faz é para você não ter dúvida. Ele faz, isso
Assim, é o pacote, é o laço do pacote, sabe? Amiga em comum. A Bia está na casa de uma amiga da Marina, está trabalhando, cuidando de um bebezinho de 8 meses. Então, eu louvo a Deus, porque o cuidado que ele tem com a gente, a maneira como ele demonstra, como ele mostra para nós, olha, eu estou com você, eu estou do seu lado. Então, nessa noite, eu só quero glorificar o Senhor por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Realmente Deus cuida, Deus não desiste e nos faz carinho. Quarta-feira passada, o Lipe foi levar as crianças na escola e o carro quebrou. Poderia ter quebrado em qualquer lugar. Mas quem já foi na minha casa, quebrou bem indo para o viaduto ali da Rua da Moca. E lá na esquina tem um bar, mas tudo bem. O carro quebrou quarta-feira, ele só foi para a mecânica na quarta-feira à noite. E o Lipe foi para lá para encontrar com o guincho. E de sexta-feira, eu não sei nos bairros de vocês, mas no meu, os barzinhos lá fazem os tals do churrasquinho para vender lá, né? E a bar estava lá e puxou conversa com o Lipe ali, e o Lipe pôde falar que a gente vende salgados e tudo mais. E ela falou que em agosto teria o aniversário da neta dela, e que iria fazer encomenda para a gente de salgados. Mas isso está lá para agosto. Nós oramos, eu pedi oração para a pastora Cleusa, mandei mensagem para a Glau, a gente começou a orar, tirou a correia do carro e poderia ter danificado algumas válvulas. E o valor do negócio seria entre 350 a 3 mil reais. E eu falei para elas, vamos orar pelo milagre, porque não existe nem os 350 e muito menos os 3 mil reais. Tudo bem, começamos a orar. E quando foi na quinta de manhã, nós ficamos sabendo que não era apenas a correia, que tinha dado problema também nas válvulas do carro. E eu chorei muito. Quem aqui nunca brigou com Deus, né? Eu briguei aquela hora. Falei, Deus, nós oramos pelo milagre. E o milagre não veio. Aconteceu isso daí. É a correia e as válvulas do carro. Senhor, esse carro é consagrado a Ti. Ele é Teu. Nós oramos, ainda falei, o pastor ungiu, nós consagramos a Ti, é para o trabalho do Lipe. Eu não aceito esse roubo. E quando foi na sexta-feira, eu tinha que ir para a Rua da Moca e eu fui a pé e levei os meninos, porque eles precisam caminhar. Falei, vamos a pé, vamos para lá. E na volta, a senhora do bar estava lá. E ela já começou a conversar, o Lipe falou a ela que é responsável pelos salgados, e então, eles pediram, a gente entregou na segunda-feira. Eu nunca fiz salgados grandes para bar, para estabelecimento, foi a primeira vez. E eles encomendaram 30 salgados só para experimentar, para fazer o teste. Eles amaram o salgado. Nós viramos clientes. Clientes não, nós vamos produzir para eles agora. E além dos 1.000 salgados que vamos fornecer em agosto, nós vamos fornecer o bolo e os docinhos também. Eu falei que a gente vendia tudo para a festa. Como a pastora Cleusa disse, no sábado eu orei com ela, Satanás tentou roubar, mas nós somos do Senhor. E Ele nos fez um carinho. Quando a gente imaginou que estava perdido, não estava. Ele colocou ali, Ele providenciou para que quebrasse ali na esquina.
para que a gente tivesse contato com ela, poderia ter sido em qualquer lugar. E além disso, Deus levanta pessoas que a gente nunca imagina para orar por nós. Deus tem levantado pessoas da igreja para orar por nós de madrugada. Esse é o carinho do Senhor. E eu louvo a Ele. Eu sei que Ele vai fazer milagres ainda maiores na nossa vida. Porque nós somos dele, como o pastor disse. Nós seremos bem-sucedidos. Não em uma área da nossa vida, em todas. Porque a gente é do Senhor, nós somos filhos dele. Amém? E eu creio que Deus vai fazer um milagre completo ainda nesse carro. No domingo não sou eu, mas eu creio que o Lipe vai contar. Amém? Paz, abra comigo, por favor, no Salmo 40. O pastor Fábio falou que eu fui muito rápida a semana passada, então não estou com pressa. Brincadeirinha, não fica bravo. Salmo 40, verso 3. Lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Na verdade, antes de pôr nos lábios um novo cântico, no verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Eu queria que você também abrisse em Atos, capítulo 16. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, eu não quero aqui fazer nenhum estudo, nenhuma pregação sobre os tipos de louvor, a gente deixa isso para o Fábio Carnice, mas eu quero te falar de pelo menos duas situações em que o louvor brota, ou que o louvor surge, ou que ele é um tipo de oração, um tipo de escape, algo que brota na nossa situação. Então, você pode ver tanto no Salmo 40, ou mesmo quando o povo atravessou o mar e a Miriam, junto com outras mulheres, pegaram os tamborins e começaram a dançar e exaltar o Senhor e cantar louvores. Então, existe esse louvor pós-tribulação, pós-caos, pós-problema, esse louvor que brota da alegria de eu, porque me livrei, ou melhor, porque Jesus me livrou, porque eu obtive a minha resposta, porque finalmente eu me livrei daquilo que me prendia, finalmente o Senhor abriu a porta de emprego, aleluia, finalmente algo que eu estava esperando aconteceu. Então, brota dos nossos lábios, como no Salmo 40, esse louvor espontâneo, mas é um louvor que surge porque eu obtive algo, uma resposta de Deus, algo que o Senhor fez, então brota na minha gratidão, da minha alegria de repente ter recebido do Senhor aquilo que eu estava buscando. E é uma delícia esse tipo de louvor, é louvor de festa, é louvor que eu quero pular, eu quero sair dançando, né, Ni? Eu quero festejar aquilo que o Senhor tem feito, e a bondade, a misericórdia de Deus. Esse é um tipo de louvor. Mas a gente também se depara com louvor aqui de Atos, de Paulo e Silas na prisão, ou mesmo do rei Josafá em meio à guerra, ele não tinha tido a vitória ainda, o exército os levitas iam à frente do exército e começaram a cantar e render louvores ao Senhor. A guerra não estava ganha, eles ainda estavam louvando antecipadamente. E aqui Paulo e Silas, eles estavam na prisão cantando. E o que me chama a atenção nesse texto, os demais companheiros de prisão escutavam. E eu quero te dizer, irmão, que tem um louvor para você no meio do caos. Tem um louvor, tem um motivo para você cantar, tem um motivo para você exaltar o Senhor, tem um motivo para você manifestar gratidão a Deus,
Ainda quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, ou ainda quando a resposta que eu tanto estou clamando não chegou, existe um louvor no meio da prisão. Existe um louvor no meio da dificuldade. E o interessante é que a Bíblia deixa claro, e os demais escutavam. É como disse a Thelma aqui, não é que não fazia diferença se eles escutavam ou não, mas olha que precioso a Bíblia deixar registrado. Isso significa que as pessoas que estão ao seu redor, elas estão escutando o que está saindo da sua boca quando você está preso. Preso, entre aspas, ninguém está preso. Ou quando você está no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da enfermidade, no meio desse país, no meio de tantas coisas, algo está brotando da sua boca, porque a gente sempre está emitindo sons, e o que sai da sua boca, seja gratidão, seja murmuração, tem gente escutando. Mas aqui a palavra de Deus fala que Paulo e Silas, eles cantavam louvores e rendiam graças a Deus. Muito doido. A gente por muito menos reclama, eles depois de serem açoitados, estavam lá presos, e eles estavam ali cantando a Deus, orando ao Senhor, e todo mundo escutava. Quando a gente estuda o curso de bem-aventuranças, o pastor fala ali no CDzinho, quando a gente vai estudar e vai ministrar, as pessoas são muito mais impactadas com a sua postura diante das adversidades do que com as suas reações com a bênção. Ou seja, você está feliz com a bênção? Aham, que surpresa, óbvio. Qualquer um fica feliz com a bênção, qualquer um fica feliz com a casa nova, carro novo, o que for novo. Feliz no meio da tribulação é outra coisa. Isso fala mais com quem está perto, e as pessoas estão escutando, como os companheiros ali de Paulo e Silas. Eles estavam escutando o que eles estavam emitindo. E o que você emite com a sua vida comunica com aqueles que estão perto de você. O que você tem cantado na prisão? Deixa eu reformular a pergunta. O que eu tenho cantado na prisão? Eu estou falando essas coisas porque eu estava... Agora tem Spotify. Spotify? Falei certo? Porque ser moderno e não sabe, né? Agora tem Spotify. E lá eu coloquei umas músicas e aí veio uma música que eu estava vendo um tempo em inglês. E ela fala que eu procurei tantas coisas e no fim eu descobri que tudo que eu realmente queria era o Senhor, não eram as coisas. E Deus me deu essa música, né? Eu comecei a ouvir muito essa música numa época que eu estava muito satisfeita com o Eletropaulo, muito chateada com tudo, estava aguentando mais aquele lugar. E aí eu parei de murmurar, porque o que eu queria não era mudar de emprego. O que eu queria era Jesus, eu queria mais de Deus. E quando você muda o seu foco, o coração limpa. Então existe um louvor. É claro que pode existir um louvor do tipo aquele que toca, que a gente fala, esse louvor é meu, e fica uma briga. Não, é meu, é meu, é meu. Mas existe um louvor. Existem louvores que a gente pode cantar no meio da tribulação. E as pessoas vão ser impactadas com a gratidão que brota no seu coração nesse tempo. E olha que lindo que fala, de repente. Fala de repente. De repente sobreveio tamanho terremoto. Eu falei semana passada sobre nós sermos interrompidos pelo Espírito. E agora eu quero que a gente seja interrompido pelo de repente de Deus. E que venham vários terremotos do Espírito sobre nós, chacoalhando tudo, abrindo portas de prisões, abrindo portas emperradas, coisas que não estão rolando na nossa vida, que elas venham ser abertas. Mas que o louvor brote agora, não só depois que aconteceu. Glória a Deus, que aconteça o louvor antes, durante e depois. Mas que a gente possa agir por fé e caminhar com fé. E já louvar o Senhor antecipadamente. Eu amo esse louvor que fala que a verdade do teu reino reine em mim. Que a verdade do reino de Deus reine sobre nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria. A alegria tem que ser uma realidade na nossa vida. Então que a verdade do reino de Deus reine sobre nós. Irmãos, e que as pessoas fiquem de boca aberta, não pela nossa alegria quando as coisas vão bem, mas principalmente pela nossa alegria quando as coisas vão começar a ficar melhores ainda, em nome de Jesus. Tá bom, pastor Fábio? Glória a Deus, amém. A paz, igreja. Hoje à tarde eu estava orando e o Senhor me colocou um salmo no coração. E é um salmo que eu gosto muito, que fala de louvor. E durante o louvor,
Deus ficou confirmando que esse salmo, sim, que era esse o salmo. E aí eu ainda falei para o Mário, olha o que Deus me deu para ler. Aí depois eu desisti. Eu falei, não vou lá hoje. Aí a Gláucia veio e falou de louvor. E aí Deus colocou de novo no meu coração. Então eu queria falar duas coisas. Primeiro eu queria ler esse salmo, que é o 150. Aleluia, louvai a Deus. A todos acho que conhecem, né? Que é um salmo muito conhecido. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos meus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira e louve ao Senhor. Aleluia. Então é isso que a Glócia falou. A gente louva com alegria pelo que Deus faz para a gente todos os dias, todos os momentos. Essa semana, desde a semana passada, foi uma semana que Deus me mostrou muitas coisas especiais do carinho dele, né? Nós tínhamos semana passada, há mais 2 semanas mais ou menos, nós estávamos orando por uma moça que trabalha comigo, que sofreu um acidente, que teve uma convulsão, e numa reunião da extensão, nós oramos por ela e sentimos no coração de voltar à casa dela. Eu já tinha ido lá. E aí a Kelly falou, não, se vocês forem, a gente vai também, né? E aí eu marquei com ela de ir no domingo, e nós fomos até a casa dela pela segunda vez. Eu já tinha ido lá com o Mário uma vez. E nós chegamos lá, nós não sabíamos o que íamos encontrar, uma família que eu não conheço intimamente. Ela só trabalha comigo há muitos anos, mas eu não tenho intimidade com ela. E nós chegamos lá, encontramos ela, o esposo e o filho, a filha. Ela estava assim, com um aspecto transtornado, deprimente, chorando. O Mário começou a conversar com ela, ela começou a chorar, que ela não queria mais viver, que ela tinha chorado muito, que ela estava desesperada, que ela não sabia mais o que fazer, porque ela desmaiou do nada, quebrou todos os dentes da boca, ficou na UTI, foi uma coisa assim muito trágica. E que ela não sabia, ela estava perdida. Nós conversamos bastante, falamos de Jesus, oramos, ficamos lá umas 2 horas, né, Kelly? E ela é uma pessoa fechada, ela ficou assim, a gente não sabia muito bem o que esperar dela, mas foi muito especial que no final ela, o marido e a filhinha dela entregaram a vida ao Senhor, a filha uma gracinha. A Kelly orou com ela, ela falou assim, você quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero. E a gente orava, e orava junto, uma gracinha. Então foi uma coisa muito especial, é uma família ainda que a gente tem que trabalhar bastante, né? Não é uma família que a gente simplesmente fez uma oração, entregou a vida a Jesus, a gente vira as costas e vai embora, porque é uma família que vai precisar muito do nosso apoio, da nossa oração, enfim, de tudo, né? Mas eu acho que é uma semente que a gente começou a plantar naquela casa. Eu já vi alguma coisa essa semana, na terça-feira, ela foi ao médico levar os exames, e como nós havíamos dito lá na casa dela, e se não der nada nos seus exames? Aí ela, mas tem que dar. Não, se não der nada, Deus vai te curar, ou pelos médicos ou por ele, mas você vai ser curada. Não deu nada nos exames dela. A primeira reação dela foi chegar na minha sala, chorando. Não deu nada, e agora? Eu falei, Andréia, não deu nada nos seus exames porque Deus te curou. Tenha fé que Deus te curou. O meu marido falou isso. Eu falei, então, você não tem fé? Deus não disse que ia te curar? E aí o rosto dela se transformou, e ontem ela está super bem, hoje ela está super bem. Eu senti que realmente o Senhor está transformando a vida dessa moça, que é uma moça muito sofrida, e eu creio que Deus vai agir. E aí, só completando, uma vez eu vim aqui e falei que eu não sabia o que Deus queria de mim, onde eu estava, qual era o propósito do Senhor. E até eu lembro que eu li Romanos 8:38, e aí eu achei que eu tinha entendido que todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu pedi a Deus que me mostrasse o que fazer lá. E eu sinto que Deus está me mostrando. A cada dia eu tenho falado com pessoas, já é a segunda pessoa lá de dentro que aceita o Senhor. Eu sei que a gente tem muito que trabalhar.
E tem outras pessoas, tem outros cristãos com quem eu tenho conversado e que a gente tem plantado a nossa sementinha. O inimigo é forte à minha volta lá. Eu tenho chefes, um de cada lado da minha sala, que são espíritas, que tem copinho de água com sal, que tem garrafinha, não sei de onde que veio, não sei de que centro, e toda hora eu entro na sala deles e oro. Então, quer dizer, a gente tem orado, tem um rapaz na minha frente que também é cristão, e a gente tem orado bastante para que Deus dê para a gente conhecimento, sabedoria, um momento para falar do Senhor para as pessoas que precisam dele. Então, eu vejo que depois de quase 15 anos lá dentro, o Senhor está permitindo que eu tenha ousadia para fazer aquilo que Ele espera que eu faça. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque é uma forma da gente agradecer a Ele tudo que Ele tem feito por nós, com louvor. Olá. Crentes de Deus, né? Nós somos os crentes. E nós somos a luz, nós somos o sal. E o molho em nós, não é? Todo mundo fica de olho nos crentes. O que será que os crentes vão fazer? Né? Todo mundo de olho nos crentes. E em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, Paulo fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Você, crente, você tem que aprender a vigiar o tempo todo, porque o mundo, ele nos observa. Não só as pessoas, mas nosso inimigo também. Eles nos observam. E como já foi falado aqui, a nossa vida tem que refletir a luz de Cristo. E nós temos que expressar o louvor, a gratidão a Deus. E o mundo tem que saber que nós somos de Deus. Então, Paulo fala aqui que nós temos que vestir. Quer dizer, uma roupagem diferente da roupagem do mundo. Uma roupa diferente. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E como são esses eleitos de Deus? Ele fala aqui, são santos e amados. Você é eleito de Deus, você é santo. E você é amado de Deus. Você é santo e você é amado de Deus. Quando você pensa que ninguém te ama, saiba que Deus ama você. Você é santo e você é amado de Deus, você é eleito de Deus. E aí ele fala, como é que tem que ser essa roupa? Santo, ou amado de Deus. Ou você que foi eleito por Deus, eleito de Deus, como que tem que ser a sua roupa? Como que tem que ser essa aparência que você vai andar por aí e todo mundo vai ver? Como é que tem que ser? Tem que ser uma roupa afetos de misericórdia. Coisa que vem lá de dentro. Afeto de misericórdia é uma coisa que vem de dentro. Não é algo superficial. É algo que está lá dentro.
Então, nós temos que nos revestir disso. Afetos de misericórdia, nós temos que ter misericórdia. Às vezes aquele que está te olhando vem pisar no teu calo. É difícil olhar com ternos afetos de misericórdia. É algo sobrenatural. Mas a gente tem que ter misericórdia. Porque nós somos santos e amados de Deus. Nós temos que olhar com misericórdia. Nós temos que ter essa veste de bondade, de humildade. Às vezes a gente pensa, eu sou a filha do rei, né? Então, né, eu vou andar com glamour. Não é? Mas não. Nós temos que expressar humildade. Humildade. Sempre. Mansidão. Longanimidade. Então, você tem conseguido ser manso? Glória a Deus, né? Longânimo. São as virtudes do Espírito, né? São as virtudes do Espírito. E aí, isso reflete, é o reflexo de Deus em nós. Nós somos a imagem de Deus. Então, quando Moisés, aí eu lembrei de uma outra coisa, né? Pensando sobre essas coisas, eu lembrei que ninguém jamais viu a Deus. E Moisés, um dia falando com Deus, falou, deixe-me ver, né, tua face. O Senhor falou, se esconda ali, né, e eu vou pôr a minha mão e vou passar. Ninguém jamais viu a Deus, mas nós somos a imagem de Deus. Ninguém pode ver a face de Deus, mas nós somos a imagem de Deus. É como se o Senhor estivesse olhando num espelho e alguém estivesse vendo de lá a imagem do espelho. Entende? Nós somos essa imagem. Uma vez eu preguei na igreja sobre isso. É o objeto real e a imagem no espelho. Então, é como se o Senhor fosse o objeto real e nós fôssemos a imagem. Então, quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver a imagem de Deus refletida nas nossas vidas. Vamos nos revestir, então, dessa roupagem do Espírito. Então, aí no versículo 1, ele fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Haverá um dia de glória. Mas hoje, nós vivemos na terra para refletir a imagem de Cristo. Tire essa roupa velha. Tire essa roupa velha. Revista-se daquilo que é santo, daquilo que é puro. Revista-se de Cristo. Amém? Coloque de pé então, por favor. Vou falar uma coisa para você. Quando a gente deixa o amor de Deus fluir e a gente veste essa roupagem, as pessoas não entendem, assim, é uma coisa muito louca. Alguns meses atrás, já vamos encerrar um minutinho só. Alguns meses atrás nós recebemos uma ligação
fazendo uma proposta para nós muito séria. Se nós poderíamos ir até Porto Alegre fazer um bate-volta. Aí foi eu, o Edu e a Thelma atender uma família que a mulher tinha perdido o marido uma semana antes, marido com câncer. Ela lutou muito com o câncer, o marido morreu. E essa mulher ficou numa depressão profunda. Um dia ela pegou, preparou o filho dela, chamou a van, menino de 16 anos, colocou o menino na van, levou o menino para a escola. O sobrinho dela estava na casa, junto com a outra moça. A moça estava tomando um banho, o sobrinho dela estava descendo para tomar o café. Quando eles chegaram, essa mulher tinha sentado na cadeira e tinha dado um tiro na cabeça. Ninguém ouviu barulho, porque foi muito queimar-roupa, e bateu, a bala entrou e ela morreu de forma instantânea e ficou ali o revólver no chão. Quando acabou, foi uma terrível notícia. E nós recebemos uma ligação dizendo: vocês podem ir para Porto Alegre socorrer essa família? A gente nunca tinha visto ninguém, não conhecia a mulher, não sabia de nada, só o endereço. Mas nós queremos mostrar o amor de Deus lá. E é impressionante como as pessoas não conseguem entender quando você demonstra o amor de Deus. E é por isso que tantas vezes as pessoas falam assim: a prática é melhor do que as palavras. Se você chega lá com amor prático, a pessoa não entende. E a única coisa é que dá um nó na cabeça das pessoas. E nós falamos do amor de Deus naquela casa. E o menino que viu a tia sendo morta, esse menino disse para mim assim: eu não sou de me abrir para ninguém, mas eu quero falar muita coisa para vocês. E o resultado daquilo foi investir o tempo, dinheiro, uma coisa louca. Mas o resultado daquilo foi a salvação daquele menino de uma forma linda. Porque quando o amor de Deus se manifesta no meio de uma situação de desgraça, há a salvação, a libertação e a vida. Nós vamos deixar esse amor fluir. Deixar esse amor fluir. Em nome de Jesus. Bem, Pai, obrigado por essa noite. O Senhor é maravilhoso. Pai, obrigado porque nós queremos louvar o Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus que nos faz carinhos, o Senhor é Deus que nos faz mimos. O Senhor é Deus que cuida de nós, eu sei, mas ajuda-nos a te adorar. Situação. Obrigado, Senhor. Nós de fato queremos arrancar toda a roupagem velha e nos vestir o novo do Senhor. Livre a tua glória, que a nossa vida possa te mostrar e que as pessoas possam olhar para nós e falar: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Bye, bye.